Prazer é todo meu, pastor Vanderlei, obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado a todos os irmãos pela manifestação também que tem dado a mim e a minha família com tanto carinho, tanto amor. E eu pego carona aqui com a minha esposa, me lembrando do Dr. Russell Shedd, né? No Seminário do Sul, uma vez estávamos lá e ele então foi levar a palavra. E naquele momento o seminarista do 4º ano foi fazer a leitura do currículo dele. E eu acredito que tenha ficado uns 10 a 15 minutos só lendo, né, o currículo do Dr. Shedd. E no final, quando ele pegou a palavra, ele disse: era só falar que era o servo de Deus, que estava tudo bem. E eu lembro disso até hoje. E eu agradeço o carinho. Como o pastor disse, a nossa alegria é servir a Deus, servir a igreja, servir aos irmãos, até aquele dia que Cristo voltar. Eu sinto-me honrado por trazer a palavra de Deus aqui nesta noite, porque comemorar 75 anos de organização eclesiástica é algo maravilhoso. Saber que por aqui passaram pastores que foram cheios do Espírito Santo de Deus, homens que trouxeram palavra aqui nessa igreja, usado pelo Espírito Santo do Senhor. E esta igreja tem marchado desde então e continuará marchando até aquele grande dia que teremos o encontro com o nosso Senhor. E o Senhor Jesus é testemunha de quanto eu também me sinto duplamente honrado em estar aqui. Primeiro, por trazer a palavra nessa igreja tão honrada, tão prestigiada nesta região. Mas também por falar aqui com os irmãos essa noite e dizer que eu e minha família também nos sentimos honrados daqui a um mês em poder fazer parte dessa família. Se Deus assim nos permitir, no dia 8 estaremos aqui para a glória do Senhor. Eu quero parabenizar esta igreja, todos os membros, pelo dinamismo, pela dedicação, pelo amor que todos têm demonstrado para esta agência do Reino de Deus aqui nessa localidade. Recebo sempre alguns vídeos, quando o irmão Henrique me passa, né, do pessoal trabalhando aqui, e eu fiquei admirado. Eu já estava indo dormir às 1h30 da manhã, e ele mandando aqui vídeos dos irmãos aqui dentro dessa igreja, preparando tudo isso aqui com muito carinho. E aí ele ainda falou: pastor, terminou tudo em pizza, mas no bom sentido, né? Porque o pessoal estava tudo aqui comendo pizza, numa alegria. Ou seja, isso me traz muita paz ao coração, em ver uma igreja que ama estar aqui e tem prazer de estar no melhor lugar do mundo, aonde estamos reunidos aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso para mim prova o quanto esta igreja de fato está alicerçada na palavra de Deus e no Deus da palavra. Portanto, sem mais delongas, quero convidar os irmãos a abrirem mais uma vez no texto que já lemos aqui, do Santo Evangelho de Mateus, no capítulo 7, verso 24 ao 27. Eu estarei usando a versão Almeida, corrigida e fiel, e os irmãos poderão acompanhar, independente das suas versões. Assim nos ensina a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 7, verso 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Vamos orar. Pai, é com temor e tremor que nós estamos aqui diante do Senhor e diante da Tua santa palavra. Nós reconhecemos, ó Deus, que quando a Tua palavra é lida e explicada, é boca do Senhor falando aos nossos corações. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pelo privilégio que temos de poder estar estudando mais uma vez a Tua santa palavra nesta igreja. Nós pedimos as bênçãos do Senhor, a direção do Teu Espírito Santo. Conduz a minha vida, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos, para que a honra, a glória, o domínio e o poder sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E é neste nome que nós oramos,
aquele que é a razão da nossa vida, Cristo Jesus. Amém. Aqui está uma passagem muito conhecida por todos nós. O Senhor Jesus Cristo estava à beira-mar do mar da Galileia, concluindo o seu mais importante discurso, conhecido como o Sermão do Monte. E foi então que ele resumiu esta mensagem, e ele aplicou dizendo que aquele que ouvisse e praticasse aquilo que ele ensinou, seria considerado um homem prudente, sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E então, sobre essa casa caiu chuva sobre o telhado, bateu vento contra a sua parede, bateu os rios nos seus alicerces, e essa casa ficou de pé, porque foi construída sobre a rocha. Porém, também nesse texto, Jesus ensinou que aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que ouve os ensinamentos de Deus e não coloca esses ensinamentos em prática, é comparado a um homem insensato, a um homem tolo, a um homem negligente, que construiu a sua casa sobre a areia. E aconteceu com essa casa as mesmas coisas que a primeira. Caiu chuva no telhado, soprou vento na parede, bateu os rios nos alicerces, mas o texto diz que a casa desabou. E isso provocou uma grande tragédia. É claro, meus queridos irmãos e amigos, que Jesus se utilizou aqui de uma metáfora. Na verdade, não tinha a ver com uma construção física, porque Jesus estava usando aqui uma figura de linguagem para tratar de um assunto puramente espiritual. E sendo assim, a pergunta que vem em nosso coração é: o que podemos aprender com essa metáfora de Jesus? Talvez nós podemos compreender nesta passagem que esta casa pode ser a minha família, a sua família, a nossa família. Essa casa talvez possa ser também a nossa vida. Essa casa também pode ser a nossa vida espiritual. Porque muitas vezes não está havendo um devido cuidado, uma prudência para construirmos nossa família, nossa vida, nossa espiritualidade com um alicerce firme. E dessa forma, essa casa também pode ser até mesmo a nossa igreja. Porque muitas igrejas hoje estão passando por adversidades exatamente por não estarem firmadas na santa palavra de Deus. Muitas igrejas se esqueceram de que Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua santa palavra. Se o pregador está pregando a palavra genuína de Deus, é boca de Deus falando ao povo. Mas se o pregador está pregando aquilo que veio no seu coração, será a ruína daquela igreja. Meus irmãos, todos nós sabemos que na construção civil, para você erigir um grande prédio, é necessário de muito tempo, de planejamento. Muitos recursos são utilizados para poder aplicar naquilo que nós chamamos de fundação. Eu acredito que aqui, para levantar esse templo, muito cimento foi utilizado, muito ferro, muita pedra, muito suor, muito esforço, muito gasto, para que pudesse desde o início levantar cada viga dessa aqui para sustentar esse prédio. Isso me fez lembrar do que aconteceu certa vez com um determinado homem que comprou uma casa, melhor dizendo, um terreno nas montanhas. E ele então passou o verão inteiro só preparando a fundação daquela casa. Ele precisou limpar o terreno, cortar e retirar raízes de quase 40 pinheiros. Vocês conseguem imaginar? E diz que depois ele cavou mais de 20 pilares, encheu-os com cascalho, ferro, cimento, porque havia muita umidade devido a uma fonte subterrânea ali próximo. E depois de cerca de 3 meses e meio, tudo que tinha para mostrar do seu trabalho não passava de alguns pedaços de ferro para o lado de fora daquele terreno. E aquele homem, quando sentou ali, vendo tudo aquilo, e só aqueles vergalhões para cima da terra, muito cansado, ele começou a ficar desanimado. E foi então que o seu velho pai chegou ali e o reparou, viu que ele estava decepcionado, cansado. E aquele velho pai, que já havia construído dezenas de casas, lhe disse: filho, anime-se o coração, porque agora você terminou a fundação,
E isso significa que o pior já passou. Quando a fundação está pronta, o pior já passou. Isso para mim revela que são os alicerces que determinarão o tamanho e a durabilidade de uma construção. Meus queridos irmãos, jamais poderá ser construído algo que seja mais forte do que os seus alicerces que possam aguentar. E quando eu penso nisso, eu penso também olhando para uma analogia com a igreja de Cristo. Porque a igreja construída sobre uma fundação inadequada, ela nunca alcançará a altura que Deus deseja. Ela vai desmoronar quando surgirem as primeiras tempestades. Quando a igreja local não tem fundamentação na palavra de Deus, ela corre o risco de se desviar do propósito de Deus e caminhar para a extinção. É por isso que, fazendo uma redundância, nós podemos afirmar que os fundamentos são fundamentais. E foi tratando deste assunto que Jesus então instruiu os seus discípulos quanto aos fundamentos da vida cristã. E eu quero pensar rapidamente nesta noite duas lições básicas nesse texto e responder essa pergunta: como, após 75 anos, continuaremos sendo uma igreja bem edificada? Vamos falar juntos? Como, após 75 anos, continuaremos sendo uma igreja bem edificada? Primeira lição das duas que eu quero apresentar. Após esses 75 anos, podemos dizer, a nossa igreja, ela continuará bem edificada, sabe por quê? Porque ela já está com o melhor fundamento, e ele se chama Jesus Cristo. Veja comigo o versículo 24. Diz assim o Senhor Jesus: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Meus queridos irmãos, sempre quando ouvimos pregações sobre esta passagem bíblica, parece-me que a ênfase sempre tem sido sobre os terrenos que foram construídos essas casas. Um terreno era rocha e outro terreno a areia. Não é assim? Só que naquela região do Mar da Galileia, eu tive o privilégio de estar ali em 2014, no trabalho de arqueologia, e eu pude ver que não eram todos os lugares que tinham rocha ali próximo na Galileia. Poucos lugares têm alguma base de rochosa, mas as casas ali normalmente eram construídas em terrenos arenosos. Na verdade, eu entendo que Jesus estava enfatizando aqui não o terreno em si, porque era comum construir também sobre areia. Talvez os irmãos achem estranho, mas eu quero dizer aquilo que o texto mostra. A grande questão aqui, ou seja, o foco dessa narrativa de Jesus não estava nos terrenos, mas sim nos alicerces. Se os irmãos olharem comigo nos evangelhos chamados sinópticos, o que são os evangelhos sinópticos? Aqueles que têm o mesmo ponto de vista, que são quem? Mateus, Marcos e Lucas. João não. Vocês vão ver que apenas Mateus e Lucas trazem a mesma narrativa que Jesus falou sobre essas casas. E me chama a atenção que Lucas, como médico, ele narrou no capítulo 6, de uma forma muito minuciosa, muito detalhista. E se os irmãos lerem comigo, veja comigo o verso 48 e 49 de Lucas 6. Vocês vão encontrar o mesmo contexto de Mateus 7, 24. E é bom frisar aos irmãos que Lucas, como médico, alguém que tinha estudado muito, todos os livros que ele escreveu, ele foi muito detalhista nas suas explicações. E é nesse capítulo 6 de Lucas, verso 48 e 49, que a gente encontra aqui Jesus dando uma explicação mais profunda sobre o foco desta metáfora das casas construídas. Vejam comigo o verso 48, por gentileza. Lucas capítulo 6. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve não pratica. É semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem
alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Irmãos, eu acho maravilhoso que Lucas, ao escrever esse texto, ele usou aqui a palavra temélio. Essa palavra grega, temélio, significa estrutura abaixo do solo. Temélio significa fundação para dar suporte e vigor a uma construção. Temélio é o alicerce de uma construção. Ou seja, Lucas está revelando aqui que Jesus deixou claro que o foco nesta passagem não era a areia ou a rocha, mas sim o alicerce. Porque é o alicerce que dá resistência a uma construção. Meus irmãos, alguns anos atrás, eu fui pregar na Igreja Batista em Conceição de Jacareí, não sei se o pastor conhece, e eu estive ali em Angra dos Reis pregando. E após o culto, eu e minha esposa fomos com um membro daquela igreja que era caseiro, num condomínio de luxo. E ele nos levou para ver uma casa com uma construção arrojada, maravilhosa. E aquela casa estava, como está até hoje, edificada sobre o mar. Sobre o mar. Literalmente sobre o mar. E talvez você fique assustado que eu vou dizer, mas eu entrei nessa casa. E no centro daquela casa tem uma sala de estar. E ali, bem no centro dessa sala de estar, no chão tem um vidro blindado, e dali você consegue enxergar os peixes nadando lá no mar. Irmãos, aquilo foi lindo e foi incrível. E o que mantém aquela construção inabalável por décadas são os alicerces com mais de 40 metros de profundidade, que foram feitos sobre as rochas lá no fundo do mar. E de acordo com aquele irmão que era caseiro ali, ele disse que a cada 10 anos aqueles alicerces precisam ser trocados. Então o que nós entendemos são os alicerces que dão a segurança de uma casa. Meus queridos irmãos, é uma questão de lógica. Para quem trabalha com construção, sem alicerce, a construção pode correr o risco de cair um dia. Então Jesus está ensinando justamente isso para mim e para você hoje. Sem o alicerce em nossas vidas espirituais, não poderemos permanecer inabaláveis quando as tempestades vierem, quando as tempestades chegarem sobre nossas vidas, sobre nossas famílias e sobre nossa igreja. E o texto revela que o alicerce é quem? A palavra de Deus. Vamos falar juntos? O alicerce é a palavra de Deus. E nós sabemos que Jesus é a palavra de Deus que se fez carne. João capítulo 1, verso 1 e 14 diz que a palavra de Deus, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E por incrível que pareça, é lindo ver a Bíblia interpretando a própria Bíblia. O próprio apóstolo Paulo, ele disse para a igreja de Corinto, e você pode verificar isso na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, ele diz algo incrível: porque ninguém pode pôr outro fundamento, aqui está a palavra temélio novamente, alicerce, ou seja, ninguém pode pôr outro alicerce, além do que está posto, o qual é, quem? Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus, nossa rocha fiel, a rocha da nossa salvação. Meus queridos irmãos, Jesus disse que só teremos esse alicerce se nós obedecermos e praticarmos a sua santa palavra, os seus santos mandamentos. E quem não conseguisse praticar, jamais poderia sobreviver às tempestades desta vida. Um outro exemplo foi quando eu estive pregando na segunda igreja batista em Barra de Macaé, lá em Macaé. E eu pude ver grandes prédios sendo construídos de frente para o mar. E eu fiquei admirado como aqueles edifícios poderiam ficar tão firmes, com mais de 8, 9 andares, sendo feitos em terrenos arenosos. E foi aí que eu percebi que ali tinha um grande bate-estaca que fixava aquelas enormes vigas, aqueles ferros para dentro daquele terreno arenoso até encontrar terra firme. Era um trabalho difícil, mas um trabalho que estava querendo revelar que aquele prédio só poderia ter sustentabilidade se aquela fundação fosse bem feita aonde tinha areia. E ali eu lembrei desse texto e eu fiquei pensando: se todas as pessoas pudessem construir seus relacionamentos, suas vidas espirituais, sobre a palavra de Deus, que é o nosso alicerce, essas pessoas seriam inabaláveis e felizes no seu dia a dia.
Porque mesmo que esteja em algum momento em terreno arenoso, aqueles que têm Jesus e a sua palavra como base sólida da sua existência, nunca sofrerão abalo algum. É por isso que o salmista disse com muita propriedade no Salmo 125:1: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Você confia no Senhor, então você vai enfrentar a tempestade, mas você ficará inabalável, firme para sempre. Segunda Igreja Batista em Petrópolis, nós estamos bem edificados, porque estamos sobre o bom, o melhor alicerce, a palavra de Deus e o Deus da palavra, Jesus Cristo. Essa é a primeira lição. O nosso fundamento é o melhor, porque Ele é Jesus e a sua santa palavra. Vamos falar juntos? O nosso fundamento é o melhor, porque Ele é Jesus e a sua santa palavra. Mas agora vem a segunda e última lição. Me falaram que tem janta aqui, então vou ter que ser bem sucinto, né? A segunda lição que eu vejo é que após esses 75 anos, a nossa igreja continuará bem edificada. Sabe por quê? Porque ela tem resistido e resistirá sempre aos maus tempos. Esta igreja tem resistido e resistirá sempre aos maus tempos. Verso 25 diz: desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada, alicerçada sobre a rocha. Eu acho incrível que essa expressão edificada, alguns têm na sua versão a palavra construída. Mas a ideia aqui não é isso. A ideia é a palavra temélio, de novo aqui no grego. É a palavra alicerçada. Uma casa alicerçada sobre a rocha. E foi por isso que esse texto revelou que esta casa não caiu, porque ela estava alicerçada sobre a rocha. Meus irmãos, sabe o que eu acho incrível? Aonde Jesus estava quando ele estava falando esse discurso tão lindo do sermão das bem-aventuranças? Aonde ele proferiu? Na beira-mar do mar da Galileia. Então Jesus estava falando de um contexto que todo mundo estava entendendo. E esse mar é um mar que é considerado um lago de água doce, que tem 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de altura. E de vez em quando sopra um vento muito forte que vem lá do extremo norte de Israel e passa pelo cume daquele monte chamado Monte Hermon, que é considerado o monte mais gelado de Israel, enquanto lá embaixo está um calor insuportável. Lá em cima no Monte Hermon está com neve, está branquinho, muito frio. E olha só o que Deus permite acontecer. Esse vento gelado, ele passa pelos corredores formados pelas montanhas de Golã. E assim, eles vão e batem na superfície das águas do mar da Galileia, provocando ondas altas que invadem as areias das casas também ali, construídas nas areias no mar da Galileia. E o incrível, sabe o que é? Isso acontece com o céu estando azul. Quando diz que Jesus então foi lá e andou sobre as águas e havia uma tempestade, não era tempestade com relâmpagos, com chuva, não. Era uma tempestade dessa, por causa desse fenômeno da natureza que acontece ali no mar da Galileia. Vocês conseguem imaginar? Ou seja, é uma tempestade que surge de forma imprevisível. Meus irmãos, quando eu penso nisso e naquilo que é o mar da Galileia, eu começo a pensar na minha vida, na sua vida. Porque as tempestades também são assim nas nossas vidas. Elas chegam de repente, elas não mandam aviso. As tempestades não chegam para nós exatamente um telegrama dizendo: olha, você enfrentará uma tempestade essa semana. Não, isso não acontece. Quando nós enfrentamos muitas tempestades difíceis na vida, nós ficamos muitas vezes querendo respostas de Deus na hora. Deus, por quê? Deus, por que eu estou passando por isso? Senhor, o que eu fiz para merecer tanta luta na minha história? Quando eu estudo a vida de Jó, na minha dissertação de mestrado, trabalhei muito sobre a vida de Jó. E eu trabalhei falando justamente por que Jó estava ali tão inquieto, do capítulo 3 em diante. Até o capítulo 2 ele rasga as vestes, ele clama ao Senhor, ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para o pó da terra. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas se você observar o capítulo 3, Jó começa a fazer algumas perguntas para Deus. Jó começa a falar: maldito o dia que eu nasci.
Eu prefiro a morte do que continuar vivo. Ou seja, ele só está reproduzindo o que a sua esposa tinha falado no capítulo 2, no versículo 9. Sabe o que é incrível? Que às vezes nós somos assaltados por essas tempestades justamente nas horas que mais esperávamos descanso e tranquilidade na nossa vida. Não é assim que acontece com a gente? Exatamente quando estávamos esperando um tempo de refrigério, um período de férias, um período de descanso, e aí vem aquela tempestade inesperada e inadministrável, porque a gente não consegue administrá-la nesse momento. Eu acho interessante que foi o teólogo irlandês C.S. Lewis. Ele disse certa vez que Deus, Ele sussurra nos nossos prazeres, mas Deus grita diante das nossas tempestades. Olha só que incrível. C.S. Lewis disse: Deus sussurra nos nossos prazeres, mas Deus grita diante das nossas tempestades. Queridos irmãos, na verdade, muitas pessoas acham que Deus está em silêncio quando enfrentam tempestades. Será que hoje você está assim? Você está aqui na igreja, você está tentando ficar forte, mas você está abalado por dentro, porque está enfrentando uma tempestade que você não estava esperando. E de repente você fala: pastor, mas por que Deus está em silêncio? Será que Deus me abandonou? Será que Deus se esqueceu de mim? Querido, eu quero dizer para você: nunca duvide de Deus. Deus nunca te abandonará. Deus estará sempre presente. Pode ser que quando você enfrente a tempestade da vida, pareça que Deus esteja em silêncio. Pode até parecer, mas creia numa coisa: Ele pode estar momentaneamente em silêncio, mas Ele nunca estará parado. Ele estará sempre trabalhando para aqueles que confiam nele. É isso que disse o profeta Isaías, no capítulo 64, no versículo 4, que o nosso Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Vocês conseguem entender como é bom saber disso? O silêncio de Deus pode estar vindo sobre você, mas entenda, Ele está trabalhando. Ele não parou de trabalhar por você. Eu tenho visto muitas obras sendo construídas, e eu confesso que eu tenho percebido a preocupação de algumas construtoras, que fazem a casa com muita rapidez para ter o seu lucro e o seu dinheiro. E por causa da pressa, acabam atropelando as etapas de qualidade de uma obra. E eu presenciei uma obra lá em São Paulo, em que os pedreiros já estavam armando a laje daquela casa, e as colunas ainda estavam mole, elas não estavam secas. E um dia eu entrei numa daquelas construções, e quando eu passei a mão naquelas vigas, eu vi a viga esfarelando na minha mão. A casa por fora estava linda, pintada, mas quando você entrava naquela casa, era nítido ver a falta de qualidade, as trincas aparecendo, e você esfregava a mão na parede, você via aquela parede soltando todo o farelo na sua mão. Meus irmãos, sabia que na vida cristã isso também pode acontecer? Porque conforme nos ensina o texto, Jesus disse que haviam 2 construtores. E esses construtores, Jesus está fazendo uma narrativa de construtores espirituais. Um era insensato e o outro era sábio. Mas o texto também diz que os 2 ouviram da mesma palavra. O que isso pode significar para nós? Que no dia a dia percebe-se que ambos vão à igreja, ambos oram, ambos leem a Bíblia, ambos cantam, ambos tornam-se alunos da EBD. Recentemente falaram comigo: pastor, o senhor sabe que eu gosto muito da outra EBD? Outra EBD? Tem outra que eu não conheço? Qual é? É bom dormir. E eu falei assim: está repreendido em nome de Jesus. É bom participar da escola bíblica dominical, mas ambos também vão à escola dominical. Ambos participam no discipulado, ambos fazem profissão de fé, se batizam, assumem cargos na igreja, dão os dízimos, e assim vão construindo suas vidas cristãs. Aí você diz: tudo bem, pastor, mas e daí? E daí? Que os alicerces de suas vidas estão ocultos aos nossos olhos. Alguém aqui já viu a fundação desse templo? Talvez aqueles mais antigos devem ter visto, né? Mas vocês sabem como foi feito lá embaixo a fundação? A gente não consegue ver. É assim na vida de muitas pessoas, você não consegue ver os alicerces da vida dela. E aí como nós vamos poder ter a certeza se ela é a pessoa insensata e se ela é a pessoa sábia, que teve os seus alicerces fundamentados na palavra de Deus? É quando surgem as tempestades na vida dessa pessoa. Quando vem a tempestade,
aí os alicerces serão revelados. Eu gosto muito das palavras de um outro teólogo chamado John Stott, um grande homem de Deus. Ele disse algo fantástico que marcou muito o meu coração. Ele disse assim: apenas uma tempestade poderá revelar a verdade. Porque às vezes, uma tempestade de crises ou calamidades revelará que tipo de pessoas nós somos. João Calvino também, um outro teólogo que eu gosto, ele disse algo nessa direção: que a verdadeira piedade não se distingue da sua imitação. É a pessoa que imita a piedade. Oh, graça e paz, a paz do Senhor, querido. Aquela pessoa que demonstra ter uma fé no Senhor, até que venham as tempestades. É nessa hora que nós vamos ver quem de fato é do Senhor Jesus e está fundamentado na tua santa palavra. É bem verdade, queridos, que toda tempestade deixa perdas. Quem aqui está preparado para passar por perdas? Essa cidade tem sempre esse histórico de ver muitas pessoas queridas perdendo suas vidas nas tragédias das chuvas. E sempre quando tem perdas, há uma dor que é gerada dentro da alma. Há uma dor que é gerada dentro do coração. E de repente essa dor aparecerá quando a nossa vida está virando de pés para a cabeça, ou seja, está de cabeça para baixo. Meus irmãos, é quando diante de um casamento que está super bem, marido e mulher vivendo uma linda história de amor, de repente surge uma crise inesperada. É quando está todo mundo com saúde em casa, gozando de plena saúde, e de repente vem uma informação de que alguém da sua casa começa a passar mal, e vocês vão descobrir que ela está com uma doença grave. Isso traz ou não traz um desconforto na vida dessa família? É ou não é uma tempestade? É o desemprego que chega, e pior, na hora que a pessoa mais precisava trabalhar, uma tempestade. E parece que ficamos sem rumo, não conseguimos entender o que está acontecendo. Essa tempestade se torna inadministrável, como os discípulos lá naquela embarcação: Senhor, salva-nos! Porque mesmo conhecendo o mar da Galileia, aqueles discípulos foram pegos de surpresa. Eles não estavam preparados para lidar com aquilo que era comum para eles, o mar da Galileia. Porque as tempestades fortes são inadministráveis, não tem como administrar. Mas aqui, a grande lição para nossas vidas é que nas tempestades são reveladas nossas estruturas. São as tempestades que revelam o nosso verdadeiro valor, o nosso verdadeiro caráter cristão. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos fala de homens e mulheres que resistiram firmes em meio às tempestades, porque tinham uma vida bem edificada em Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus, olha que palavra linda e forte para o nosso coração. Hebreus capítulo 11, verso 32, diz a palavra de Deus assim, Hebreus 11, 32, que mais eu direi? Pois me faltará tempo se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, verso 33 de Hebreus 11, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. As mulheres aparecem aqui, verso 35. As mulheres também receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram o quê? Escárnios, açoites e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados, tentados e foram até cerrados ao meio. Provavelmente aqui se fala do profeta Isaías. Morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Ou seja, esses homens e mulheres resistiram até o fim, porque suas construções estavam alicerçadas em Deus. Meus queridos irmãos, aonde está a nossa construção espiritual? Será que nós estamos prontos para enfrentar uma tempestade, os maus dias na vida? Nunca nos esqueçamos que a igreja cuja fé em Cristo é autêntica, ela será passível sim de passar por tempestades, mas só que essa igreja não vai se abalar, porque ela foi alicerçada em Cristo. E é por isso que ela é capaz de resistir às tempestades da incompreensão,
do sofrimento, das perdas, das perseguições, das indiferenças entre os irmãos, da injustiça, porque a igreja está firmada em Cristo. Olha que texto lindo, Provérbios 10, 25. Abra sua Bíblia e veja. Marque esse texto aí para você meditar depois nessa palavra. A palavra de Deus diz em Provérbios 10, 25: como passa a tempestade, assim desaparece quem? Como passa a tempestade. Provérbios 10, 25. Assim desaparece o ímpio, mas, graças a Deus que tem o mas, o justo tem fundamentos eternos. Vamos falar juntos? O justo tem fundamentos eternos. Irmãos, eu tenho aprendido que quando a igreja passa por maus tempos, quando a igreja enfrenta muitas tempestades, tudo isso é prenúncio de grandes vitórias no meio da igreja. As tempestades precisam chegar para fortalecer a musculatura da nossa alma. E talvez você e eu estejamos sofrendo hoje, nem tanto com a tempestade em si, mas quem sabe com a demora de Deus nos socorrer diante desse problema. Talvez o que mais inquieta o seu coração nesta noite é você simplesmente achar que Deus está demorando para vir ao teu socorro. E tem muitas pessoas que falam isso hoje, inclusive salmistas puderam falar muitas vezes: até quando, Senhor? Até quando o Senhor não nos livrará dessa situação? Talvez você veio aqui nesta noite, noite de festa, 75 anos desta igreja, e você tem enfrentado grandes lutas na sua história. Quem sabe você chegou aqui quase que arrastado. Você veio aqui porque te convidaram, ou porque você sabia que precisava estar aqui. Mas eu quero te dizer que foi o Espírito Santo de Deus quem trouxe você até aqui nesta noite. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para você: acalme teu coração. Há uma saída, há uma resposta, há uma intervenção. Você pode continuar orando, porque no tempo certo, na agenda de Deus, Ele há de te socorrer. Sabe o que eu aprendo com isso? Que mesmo que tenhamos que enfrentar uma tempestade na vida, mesmo que estejamos no meio do mar revolto à meia-noite, ainda que as ondas e os ventos sejam contrários à nossa vida, ainda que estejamos achando que não temos mais controle da situação, Jesus está vendo, Ele tem controle absoluto da nossa história para sempre. A sua hora é perfeita e a sua maneira é a mais linda. A gente não canta assim? Jesus, plano melhor. Oh, nunca chega atrasado, sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a sua vontade, eu só quero a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Você crê nisso? A fidelidade de Jesus é o alicerce da nossa alma e da nossa fé. O que nós temos que entender, que Jesus não age de acordo com a nossa pressa. Jesus não quer agir conforme a nossa agenda, Ele é soberano. Ele tem o tempo certo, Ele tem a forma certa, Ele é Deus, Ele não fica pressionado por mim e por você. O que Ele diz para mim e para você é: acalme o coração, não se desespere, eu sei dos seus problemas, eu não estou longe de você, a ponto de não sentir as suas lágrimas caindo na minha frente. Eu, o Senhor, cuido da sua vida, eu vejo a sua dor, eu vejo a sua necessidade, eu vejo os seus dramas, eu vejo você passando noites sem dormir, eu sei o que você está vivendo e eu estou indo ao seu encontro. Creia nisso, eu cuido da sua história, eu comecei uma boa obra e eu irei de terminá-la até a minha volta. Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Vamos falar juntos? Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Eu quero dizer para a igreja que muitas vezes virá o nosso socorro e virá de uma maneira inesperada, na hora que a gente nem imagina, da forma mais extraordinária, mais imprevisível. E Deus poderá usar uma tempestade para falar conosco e nos socorrer. Sabiam disso? Às vezes Deus precisa usar a tempestade para falar conosco. Eu acho lindo quando eu vejo o profeta Naum,
lá um texto que quase ninguém lê muito, Naum, mas tem na Bíblia. No capítulo 1, verso 3 diz o seguinte: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Sabe o que significa isso? Que aquele problema que a gente pensa que vai nos destruir é exatamente o caminho que Deus vai trilhar em direção à nossa vida para derramar o bálsamo dos céus. Meus irmãos, então essas ondas que estão contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra a igreja, estão debaixo dos pés de Jesus Cristo. Aquilo que é maior que nós, aquilo que conspira contra nós, aquilo que gera medo em nosso coração, está literalmente debaixo dos pés do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome pelos séculos dos séculos. Amém. Ah, meus queridos irmãos, essa igreja continuará resistindo dias maus, porque o seu alicerce é inabalável. E nós estamos presenciando isso aqui. Mateus 16:18 diz: porque eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu confesso aos irmãos que quando eu era criança, eu ouvi o pastor lendo esse texto, e eu ficava imaginando os diáconos ali na portaria da igreja, segurando a porta da igreja e as labaredas de fogo para o lado, né? O inferno tentando, a igreja tentando prevalecer. Mas na verdade a língua grega aqui é o contrário. É a igreja que está avançando e é o inferno que não está resistindo. O texto diz ao contrário: a porta do inferno não resistirá ao avanço da igreja. Por isso que não vão prevalecer, porque a igreja de Jesus, ela jamais perderá. A igreja de Jesus está alicerçada na rocha que é Cristo. A igreja de Jesus é imbatível, é invencível, porque o seu cabeça o é. Jesus é o Senhor absoluto da glória. Se Ele é o nosso general, se Ele é o Senhor da igreja, por que estamos abalados? É por isso, meus queridos irmãos, que mediante essas lições, Jesus estava dizendo: aquele, pois, que ouve essas palavras e as pratica, eu vou comparar a um homem que é prudente, a uma mulher que é prudente, que fez da sua fundação um alicerce que está sobre Cristo, a rocha da nossa salvação. Nessa noite, eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. Quem sabe, hajam pessoas aqui que estão enfrentando tempestades, justamente porque Deus está permitindo, para revelar como estão os seus alicerces. E creia que Deus te trouxe até aqui, porque Deus quer transformar a sua vida para sempre. Deus, Ele tem prazer em te abençoar e nos abençoar. E nessas tempestades, Ele vai nos ensinar as maiores e melhores lições da nossa história. Somente em dias de tribulação que a gente consegue tirar grandes lições para a nossa vida cristã. Eu não sei quantas tempestades você está enfrentando. Talvez você entrou aqui e você está com muito medo, seu coração está arrasado, você está com uma vida suja no pecado. Talvez a sua vida está num grande labirinto e você está tomado pelo pavor. Esta é a hora que Jesus quer que você converse com Ele, adore-o e diga para Ele: Senhor, agora meus alicerces estão somente em Ti, a rocha da minha salvação. Você só poderá ter vida e paz, descanso, se você fizer isso e dizer: Senhor, essas tempestades estão difíceis, mas eu vou permanecer inabalável, porque o Senhor está comigo. Tu és o meu rochedo fiel. Quem sabe você também não vai fazer parte desta agência de Deus aqui, que nesses 75 anos também enfrentou muitas tempestades, mas continuou sobrevivendo e vai sobreviver, e vai continuar marchando com os olhos em Cristo, autor e consumador da nossa fé. E quem sabe você vai fazer parte dessa família também, uma linda família que ama, uma família que é unida, uma família que se alegra mesmo nos momentos difíceis, uma família que tem problemas como qualquer família, mas uma família que perdoa, uma família que está aos pés de Cristo, uma família que tem experimentado dia após dia algo maravilhoso da parte do Senhor, a cada culto, a cada encontro. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé em nome de Jesus. Você sabe o que está acontecendo na sua história, e Deus mais ainda. Você talvez esteja trabalhando tanto,
lutando pelos seus sonhos, pelos seus ideais, pelos seus projetos. A sua saúde está indo embora. E de repente, por causa disso, por causa de todo esse trabalho, você perdeu o foco daquilo que Deus tem para a sua vida. Quem sabe um dia você se afastou dessa igreja, se afastou do primeiro amor, e hoje você está completamente abalado por causa dessas tempestades. O Senhor Jesus está te chamando, assim como essa igreja há 75 anos está firmada na rocha. Você pode sair daqui nessa noite com esta convicção: Jesus Cristo está presente na minha vida, eu não ficarei mais abalado. Ele te dará segurança na dor, na enfermidade. Ele te dará segurança diante dos seus relacionamentos. Ele te dará segurança até mesmo quando você andar pela sombra do vale da morte. Você não vai temer mal algum, porque Ele estará sempre contigo. E quem sabe nessa noite, você está aqui justamente porque Deus está te mostrando que essa tempestade vai passar, mas o que vai ser mais importante é saber aonde estão fincados os seus alicerces. Eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. Eu quero orar por você. E eu quero desafiar você a sair do seu lugar, a vir aqui à frente, a dizer: Senhor, aqui eu estou, arrebentado, machucado, sem esperança, passando por tantos problemas, mas eu confio em Ti. E eu sei que Tu és a rocha da minha salvação. Eu sei que o Senhor não vai me desamparar. Eu sei que o meu Redentor está vivo e Ele me fortalecerá até aquele grande dia que eu estarei com Ele nos céus para sempre. Se Deus fala ao teu coração, quero te desafiar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Não importa as tempestades, não importa o que você tem passado, o nosso Deus é presente. Ele nunca nos deixará. Ele está aqui. E isso é que nos importa. Ele está aqui. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Segure nas mãos dele e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Eu creio que o Senhor está aqui e me trouxe até aqui. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu não quero demorar muito, mas eu preciso colocar a sua vida diante do Senhor. O Senhor te chama. Ele diz para você: não tenha medo, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. Você crê nisto? Pode vir aqui à frente, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Há mais alguém? Vem, Deus abençoe suas vidas. Pode vir, em nome do Senhor. Vamos orar. O Senhor conhece o seu coração, o meu coração, o nosso coração. Ele está aqui. Deus abençoe sua vida. Venha. Obrigado, Senhor. Obrigado porque creio, ó Deus, que o Senhor nos proporcionou este tempo, esta noite, para que este encontro marcado contigo pudesse ser consumado aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, porque Tu és a rocha da nossa salvação. Obrigado, ó Deus, porque mesmo que estejamos caminhando em terrenos arenosos, nós temos uma base sólida, porque o nosso alicerce é a Tua palavra, e Jesus é a rocha da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque como disse o salmista no Salmo 125:1, nós cremos, Senhor, que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não vão se abalar, mas permanecerão inabaláveis para sempre. Meu Deus, eu quero colocar essas vidas tão preciosas, tão queridas no Teu altar. Peço a Deus por cada uma delas. O Senhor sabe, ó Deus, das noites sem dormir. O Senhor sabe daquilo que tem angustiado suas almas, Senhor. Ó Pai, derrame sobre elas, sobre eles, ó Deus, o Teu bálsamo. Traga sobre eles e sobre elas a restauração do Senhor. Revigora-os, ó Deus. Fortaleça-os, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que nada é irrecuperável para Ti. Louvado seja o Teu nome, Senhor.
Obrigado, ó Deus, porque hoje nós estamos dizendo aqui que nós queremos ser esses construtores sábios, que estão, ó Deus, edificando as casas alicerçadas na Tua palavra, na rocha que é Jesus Cristo. Queremos, ó Pai, neste momento, sair daqui, Senhor, com as nossas cabeças levantadas e convictas de que o Senhor começou a boa obra em nossa história e o Senhor vai terminá-la até a volta de Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, como ministro do Evangelho, eu peço ao Senhor que o Senhor repreenda toda ação do mal sobre essas vidas e venha trazer sobre eles, ó Deus, o bálsamo dos céus. Que eles possam sair daqui, ó Deus, abraçados não só por nós, mas também principalmente pelo Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos e fazemos esta oração, consagrando essas vidas diante do Senhor, a rocha da nossa salvação. Amém e amém. Que Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Nós queremos, nesse período que estamos caminhando para o final, orar pelos irmãos que são os membros mais antigos desta igreja. E aqui os irmãos me passaram, o nome da irmã Maria Magdalena Salles Tavares, que inclusive hoje ela está completando 69 anos de batismo. Olha que coisa linda. Cadê a irmã Maria Magdalena? Ela está aqui. Ali, irmã, vem aqui à frente rapidinho, E também nós temos o irmão Abel Carvalho Salles, não é isso? O irmão Abel também está presente. Dos membros fundadores, esses são os membros que estão aqui presentes, E a irmã está completando 69 anos de batismo. Que coisa linda, meu. Deus abençoe. Uma salva de palmas, irmãos? Olha só. Louvado seja o Senhor, Cadê o irmão Abel? O irmão Abel está aí também? O irmão Abel está aí? Eu acho que não está aqui não, é ok. Então nós vamos orar, pedir que Deus abençoe sua vida. Estenda sua mão direita sobre a vida da nossa querida irmã, que Deus fortaleça a sua vida, a sua história. 69 anos de batismo, que lindo. 81 de idade, Eu falei que quando crescer eu quero ficar igual ela, Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, aqui está a tua serva. 69 anos atrás, ela participou do momento mais feliz da sua história, onde ela pôde confessá-lo publicamente, sendo batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor começou uma boa obra na vida dela e vai completá-la até a volta de Jesus Cristo. Abençoe também o irmão Abel, Senhor, esses membros, ó Deus, tão importantes na história desta igreja. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre eles. Que o Senhor sobre eles levante o seu rosto e os dê a paz. Amém. Fui criança, fui ovelhinha, fui ovelha, agora eu sou ovelha. Que bênção. Eu quero chegar a ser ovelha também, Amém, igreja, amém. Meus irmãos, nós vamos ter um momento muito especial também